Olá, muito bom dia, são 8 horas, 1 minuto, hoje é terça-feira, dia 18 de abril. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet, no endereço facinho www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube e na palma da sua mão através do aplicativo da TV Mar. Eu não tenho aplicativo, não tem problema, corre lá, baixe e acompanhe e mande sua crítica, faça a sua sugestão utilizando as nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo, 8 horas, 2 minutos. Você que ainda não conhece o TV Mar News, a partir de hoje está convidado. Dê uma olhadinha todas as notícias que interessam a você na telinha da TV Mar. E por falar na telinha da TV Mar, nós vamos ao vivo direto com ele, Viderlan Araújo e suas primeiras informações. Muito bom dia, Viderlan. Bom dia, Mauro Vedequim, para você, para todos que acompanham o TV Mar News na manhã desta terça-feira. Olha, a terça-feira começa bastante movimentada, porque aproximadamente 3.000 pessoas estão acampadas neste exato momento aqui na Praça Sinibu, em frente ao prédio do INCRA, onde nós estamos também posicionados na manhã desta terça-feira. Os trabalhadores sem terra estão acampados desde a noite do último domingo e tem uma condição bem interessante nessa reivindicação. A jornada tem como plano de fundo a violência no campo e a luta contra reformas propostas pelo governo federal. Nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto, porque tem a presença de muitos assentamentos aqui, muitas pessoas também de acampamentos de diversos municípios aqui de Alagoas, que estão desde domingo, acampados aqui na Praça Sinibu, mais uma vez, mais uma ação realmente envolvendo os trabalhadores sem terra, que tem aí essa forma de reivindicar os seus direitos, buscando, claro, a sensibilidade também das autoridades, e nós vamos daqui a pouco conversar com lideranças a respeito desse assunto. Vamos falar também de ações da Polícia Rodoviária Federal, que acabou também tendo um sucesso, prendendo 2 suspeitos na madrugada de ontem, aqui nas proximidades, na região aqui de Alagoas, e que nós vamos daqui a pouco também trazer esses e outros assuntos no TV Mar News. O detalhe é que a situação de momento, mostrando aqui um pouco como anda realmente essa questão de desde domingo, aqui na Praça Sinibu, os trabalhadores sem terra, dos diversos movimentos que nós estamos trazendo aqui, estão acampados desde domingo e vivendo nessas condições aqui, tentando, claro, sensibilizar as autoridades e reivindicando os seus direitos. Daqui a pouquinho nós vamos trazer esses e outros assuntos aqui no TV Mar News ao vivo, na manhã desta terça-feira, aqui pela programação da TV Mar Canal 25. Eu volto já, Mauro Vedequim, com outras informações. Muito obrigado ao querido Viderlan Araújo, que volta já com outras informações, agora 8 horas, 4 minutos. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês porque no Brasil, infelizmente, 1 em cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de violência. Eu acho que esse dado é suficiente para a gente voltar a esse tema diariamente. A violência contra a mulher jamais pode ser esquecida e só lembrada no mês de março ou no mês de maio, que é o mês das mães. A gente tem esse dever como comunicador de fazer esse debate, de promover essa discussão que não pode acabar jamais. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a promotora, a doutora Maria José Alves, que tem lutado para reduzir e, é claro, tentar acabar com essa violência contra a mulher, que realmente já deveria ter acabado, ou melhor, nunca deveria nem ter começado, mas infelizmente a realidade é essa. Doutora Maria José, muito bom dia, é um prazer recebê-la. E eu queria começar tentando puxar esse nosso bate-papo para um lado positivo. Houve algum avanço quando o assunto é a violência contra as mulheres? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Com certeza sim. As pessoas têm a falsa ideia de que a Maria da Penha não fez diferença, que as medidas protetivas e nada são a mesma coisa. Inclusive, a gente ouve muito isso, principalmente nesses programas de cunho policial. Isso não é verdade, tá? Para nós que atuamos no dia a dia e labutamos nessa seara, a gente sabe que não é verdade. Eu, inclusive, a semana passada me reportei ao fato de que todas as sextas-feiras, agora lá na promotoria e no juizado da violência doméstica, porque é o único juizado da capital, privativo e exclusivo para os feitos da Lei Maria da Penha, e a minha promotoria, que é a 38ª, a única e exclusiva também.
Claro que deveria haver mais, porque nós estamos com praticamente 12 mil feitos, divididos entre medidas protetivas e feitos criminais. Mas, como eu ia dizendo, todas as sextas-feiras é dia de audiência, são 20, 25 audiências voltadas para o procedimento civil, que são as medidas protetivas. E eu posso afirmar categoricamente para você que dessas audiências, mais de 80% delas, as mulheres que são ouvidas, elas dizem que a partir do momento que as medidas protetivas de urgência foram deferidas, as ameaças pararam, elas puderam recomeçar a vida. Então, faz diferença. A gente tem a impressão que não faz diferença, porque quando se foca na questão da violência doméstica, como você mesmo disse, deveria ser algo cotidiano e de todos os dias, só aparecem aqueles fatos como o da Jaciara agora, esses fatos drásticos, essas grandes tragédias. E aí, pinça-se essa tragédia e fica-se com a impressão que a lei não funciona. Só que nós temos milhares e milhares de casos e para essas mulheres tem feito diferença. Doutora, me diz uma coisa, nós sabemos que, infelizmente, a violência contra a mulher atinge todas as classes sociais, né? Acho que isso não resta nenhuma dúvida em relação a isso, né? Mas me diz uma coisa, o perfil da vítima e do agressor, ele é semelhante? Independente da classe social? Muito, muito. Independentemente da classe social, do nível cultural, enfim, de todos os fatores, é muito semelhante. A gente também tem essa falsa impressão, você bem disse, acontece em todos os níveis sociais, socioeconômicos, culturais. Óbvio que aparece mais os casos onde as pessoas, numa classe mais excluída, menos favorecida, mas por quê? É uma questão de proporcionalidade, de estatística. Ora, o número de pessoas dentro desta classe, desse eixo, também é maior. Portanto, teremos maiores casos. Tanto que a gente tem o problema do álcool e da droga muito presente e, por incrível que pareça, via de regra, a vítima também é usuária ou dependente de drogas ilícitas ou então usa álcool. É uma questão que se repete na família. Outra coisa que a gente observa também, se repete, entendeu? Quer dizer, a mãe dessa vítima passou por isso, às vezes a avó, ela está passando por isso e muitas vezes a filha está passando por isso. Então é preciso trabalhar, Mauro, a questão da prevenção. Nós não vamos mudar os números, nem aqui, nem em lugar nenhum do país ou fora dele, que a violência doméstica campeia mundo afora, se nós não trabalharmos a prevenção. E, lamentavelmente, a gente volta o nosso olhar e as nossas forças e tudo sempre só para sanção e punição. O que vem para nós já aconteceu, não é? A gente tem que trabalhar para que não aconteça ou, se aconteceu, para que não haja reincidência. Falta o trabalho sério na questão da prevenção. E essa prevenção, doutora, começa já na infância? A senhora analisa dessa forma? Muito bem. Deveria começar, não é? O ano passado, eu fiz algumas palestras, porque antes da violência doméstica, eu atuei por 18 anos na área da infância e juventude. Então, por conta disso, eu tenho um contato muito presente ainda, muito com o Fórum dos Conselhos Tutelares, com a Secretaria de Educação, enfim, ainda sou muito chamada para isso. E aí fui convidada pela ESMAL, Secretaria de Educação do município e do estado, para falar em algumas escolas sobre a questão da violência doméstica. E pode acreditar, é claro que a gente não pode trabalhar todas as escolas de uma só vez, mas se nós escolhêssemos algumas escolas, assim, por exemplo, lá no alto, né, eu digo Benedito Bentes, de repente embaixo ali na Ipioca, na Hora Lagunar, 3 escolas onde nós pudéssemos trabalhar, mas trabalhar mesmo efetivamente com essa meninada, essa infância, essa adolescência, porque eu fiquei chocada de ver, depois da palestra, abriu-se um espaço para que eles perguntassem, e meninos, principalmente rapazes, de 7º, 8º e 9º ano, dizendo que a minha vizinha, eu vi no filme, mas você percebia que não era, estavam falando deles. E depois disso, Mauro, na semana seguinte, alguns desses jovens foram lá na Praça Cinebu, onde funciona o juizado, e a minha promotoria também, me procurar, desesperados, entendeu? Meninos assim de 12, 13 anos, que falta demais a escola, porque sabe, quando sai para a escola que o pai chega, ele sabe que a mãe vai apanhar e que os irmãos também irão apanhar. E apesar da mãe não querer, ele foi lá levar o caso para nós. Então é triste, é preciso trabalhar, porque quando acontece a violência contra a mulher, é preciso acordar, não é só contra a mulher. Os filhos sofrem violência, quem está também naquela casa, dentro daquele círculo familiar, também está sofrendo violência. E às vezes este homem, não que seja justificativa para a violência, mas está repetindo o que viveu lá atrás. É preciso trabalhar a família como um todo, se a gente quiser mudar os números que estão aí. É verdade, essa questão é tão importante, a doutora Maria José faz aqui uma análise profunda e perfeita
do cenário que é de Alagoas e do mundo inteiro, né, doutora? Infelizmente. A doutora está com o horário super apertado, eu tenho um tempinho aqui ainda de fazer mais uma pergunta para ela, mas é o seguinte, doutora, a gente tem visto, e eu vivi isso como repórter diversas vezes, infelizmente, o preconceito até mesmo por parte das autoridades. Nossa, aquela coisa, principalmente quando o assunto é violência sexual. Isso ainda existe, né? Muito, muito forte. Porque você há de convir comigo que esse machismo, esse sexismo, esse preconceito está impregnado em nós. Quando eu digo em nós todos, sem fazer diferença. Isso é uma questão cultural. Você não muda a cultura apenas no mês de março, no mês, né, da mulher, ou maio, ou agosto, aniversário da Maria da Penha, ou nos mutirões de final de ano, que dão muitos números, muitos holofotes, mas não fazem diferença para a coletividade e para a sociedade. Então, está impregnado sim e é preciso mudar. É um preconceito, não só aquela questão do estupro coletivo, mas questões outras, porque às vezes, como a menina se veste, como se o fato dela estar vestida com esta ou aquela roupa, se portar assim ou assado, desse passe livre para que o outro a afrontasse. Nós precisamos, nós mulheres, principalmente, o machismo e o sexismo não é apenas o preconceito, não é apenas do homem, não é privilégio, aspas, do homem. A mulher, e somos nós, as mulheres, que criamos esses meninos, na é verdade, e esses adolescentes que amanhã serão homens, que poderão ser preconceituosos ou não. É preciso que a gente mude esse olhar, mude a partir de casa, a partir da escola. A escola também ainda é muito preconceituosa. A questão de gênero, que as pessoas não alcançam o que é a questão de gênero, que é uma questão sociológica, não é só a questão de opção sexual, como as pessoas pensam, é muito mais que isso, tem que ser trabalhado. E para isso, Mauro, nós, promotores de justiça, juízes, defensores públicos, advogados, autoridades policiais, precisamos nos capacitar. A gente tem que sair do pedestal da autoridade, entendeu? Sentar na mesma mesa, numa mesa redonda, onde todos temos o mesmo direito de vez e voz, sem aquela questão da autoridade, do doutor, da doutora, para mudar essa realidade que está aí. Muito bem, gente. Eu quero agradecer demais a presença da promotora de justiça, a doutora Maria José Alves, que faz esse trabalho belíssimo. E só para fechar, que eu preciso liberar, que ela tem muito trabalho ainda hoje, é o seguinte, vamos usar aqui um clichê, mas que vale sempre. Quem ama não agride, né, doutora? Verdade. Quem ama de verdade não vai querer bater no outro. E pense o seguinte, meu querido, se fosse a sua filha, você ia querer que alguém viesse bater nela dessa maneira? Filha, esposa, mãe, é verdade. Pronto, está aqui. Eu estou fazendo apenas aquilo que você sabe. Não faça isso. Não vai resolver nada. Agredir não resolve absolutamente nada. E muitas vezes não termina na agressão. Verdade. Eu só queria dizer às mulheres, que, por favor, denunciem. A rede de atendimento ela é ampla, tem o Ministério Público ali na Praça Sinibu, nós temos o Núcleo da Mulher no próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, temos também as delegacias especializadas, uma no centro e outra lá no Tabuleiro do Martins. Então, por favor, denunciem, não se calem. E você também, homem, que se sente às vezes numa situação de violência, que não consegue, não tem o autocontrole, procure ajuda. Nós estamos lá para ajudar, para tentar mudar. E a gente só muda numa construção coletiva. O trabalho da gente é uma construção coletiva. Bom dia para todos. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado pela presença. Gente, vamos fazer o seguinte, enquanto eu me despeço aqui da doutora Maria José, a gente vai voltar ao vivo com ele, Viderlan Araújo, com outras informações. Mais uma vez, bom dia. Estou com você, Viderlan, sempre. Pois é, Mauro Vedequim, eu também estou com você sempre, né? Na condição como essa aqui no TV Mar News. Estamos aqui na Praça Sinimbu, no bairro Jaraguá, próximo ao centro, para trazer informação importante, até porque existe uma movimentação dos trabalhadores sem terra desde o último domingo que estão acampados aqui. São aproximadamente 3.000, né, entre vários acampamentos, assentamentos e movimentos envolvidos também entre as reivindicações contra a pauta de governo, né, contra as ações do governo atual, o governo Michel Temer. Nós vamos falar um pouco dessa mobilização nacional com o Carlos Lima, ele que é coordenador da Pastoral da Terra, né, da Comissão Pastoral da Terra, e explica pra gente. Primeiramente, bom dia, Carlos, muito obrigado, inclusive, por nos atender de maneira muito gentil. Gostaria que você falasse aqui dessa pauta
pauta, o que é que está sendo colocado como um ponto-chave e a participação dos movimentos desde o último domingo nesse acampamento, nessa mobilização nacional. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui desde a noite do domingo de Páscoa. Enquanto muitas famílias estavam em casa, as famílias sem terra estavam chegando e montando o acampamento aqui na Praça Sinimbu. Essa é uma jornada que tem sintonia nacional, né? A orientação daqueles que fazem a luta no campo brasileiro para que nós pudéssemos realizar essa jornada. O que é que motiva essa jornada? É o massacre de Eldorado dos Carajás. São 21 anos, onde 21 trabalhadores foram brutalmente assassinados. E, assim, o governo brasileiro só reagiu criando o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, conforme dizia Dom Tomás Balduino, o alicerce são os mortos de Eldorado do Carajás, mas não conseguiu punir, não conseguiu exemplificar. Então, continua se matando pobre e matando sem terra, com a certeza de que não vai ter cadeia, de que não vai haver punição. Então, essa é a primeira grande motivação. Depois nós temos uma pauta que nos unifica também na questão da reforma da Previdência. Nós somos contrários à reforma da Previdência na sua totalidade, mas também quando se refere ao campo, que quer tirar dos camponeses, dos trabalhadores rurais, aquele direito de aposentado especial, inclusive querendo cobrar, inclusive dando também o mesmo período de tempo, a idade mínima de 65 anos e o tempo de contribuição de 49. Então essa jornada também nos unifica. E aqui em Alagoas nós temos o caso do complexo da usina do Grupo João Lira, massa falida, que foi feito um acordo judicial, inclusive, com a presença do Tribunal de Justiça, com o governo de Alagoas, com o representante da Vara Agrária, com o representante da massa falida, que a área da Lajinha seria destinada aos camponeses sem terra. E lá existe mais de 3 mil pessoas morando lá e a gente não consegue ver esse processo andar. Uma hora o INCRA diz que não tem orçamento, outra hora o governo diz que está apoiando, mas me parece que só chega a 4 mil hectares, onde a reivindicação é de 11 mil hectares de terra. Então, assim, é uma situação emblemática que os movimentos têm dado toda a atenção. Isso vai ser pauta principal da reunião com o governador do estado de Alagoas hoje e também pauta principal com o INCRA. Agora, Carlos, nessa condição que você citou, nesse terreno da usina Lajinha, hoje quantas famílias já estão assentadas nesse local? São famílias acampadas que estão lá há 3 anos, que reivindicam essa terra e foi criado uma situação, um acordo político, social, podemos dizer, que aquelas terras seriam destinadas a atender essas famílias. Porque, para vocês terem uma ideia, tem gente que tem 2 décadas morando nas margens de rodovias, morando nas beiras de BR, esperando a tão sonhada reforma agrária. Então essas terras dariam um certo alívio a essas famílias que querem trabalhar na terra e que inclusive estão ficando envelhecidas, que inclusive estão ficando doentes e não conseguem realizar o sonho de ter um pedaço de terra. O governo brasileiro falha e falha muito quando não consegue resolver um problema estrutural da sociedade, que é a realização da reforma agrária. Essa é uma mobilização nacional. Gostaria que você falasse do envolvimento de outros movimentos. Quais são os movimentos que participam também desta ação? Nós estamos aqui, somos 8 envolvidos. Tem a Comissão Pastoral da Terra, o Movimento Sem Terra, o Movimento de Libertação do Sem Terra, a Via do Trabalho, o MUPT e o MLT. Nós estamos envolvidos, construímos essas pautas juntos, fizemos toda a programação juntos, somos responsáveis por esse grande acampamento na Praça Sinimbu junto, inclusive garantindo segurança para quem está aqui, as cozinhas, então tudo bem pensado para que a gente possa fazer uma boa mobilização, para que a gente tenha condições de dizer para as autoridades o valor, vamos dizer assim, o valor político da nossa pauta. E para fazer isso tem que se fazer organizado, e aí todos os grupos envolvidos, todas as organizações têm se empenhado para que a gente possa fazer a melhor forma possível de reivindicar. Tem algum tipo de encontro já agendado com o governador Renan Filho, Carlos? Eu gostaria que você falasse se, caso isso já existe, esse encontro com o governador, é uma comissão que vai? Quantas pessoas também fazendo parte dessa comissão? Ontem nós fizemos um dia de caminhada, né? E uma das paradas foi o Palácio do governador, né, onde a sede do governo, onde nós protocolamos uma pauta e dizemos assim, olha, temos urgência de sentar, queremos sentar hoje ou amanhã com o governador, por conta que essa situação, essa indefinição lá na área da Lajinha, ela coloca em risco, inclusive, a iminência de um conflito no estado de Alagoas. E, de prontamente, a assessoria do governador nos informou que até meio-dia o governador deve nos atender. Para isso foi formada uma comissão
onde 2 pessoas de cada organização envolvida devem sentar com o governador. Então seremos 16 pessoas que vão sentar com o governador e expor a realidade agrária do Estado no tocante à luta pela terra, no tocante à vida dos trabalhadores rurais sem terra. Até quando vocês pretendem ficar acampados aqui, já que se trata de uma mobilização nacional aqui na Praça Sinibu? Nós temos a pretensão de, em cada dia, ir avaliando a pauta. Ontem nós terminamos a nossa atividade aqui em torno de quase 11 horas da noite, porque nós fizemos uma vigília, fizemos uma caminhada até o Tribunal de Justiça, onde lá lembramos os mortos, colocamos 21 cruzes, acendemos as velas, tivemos uma reflexão teológica feita pelo padre Arthur e pelo pastor Marcos Monteiro, né? E assim, depois retornamos para a praça e fizemos a avaliação. A mesma coisa vamos fazer hoje, vamos fazer a atividade e quando retornar vamos fazer a avaliação da atividade. E se a gente entender que estamos conseguindo chegar no nosso objetivo, a gente vai ver qual o período que permaneceremos aqui na praça. Agora, a título de curiosidade, para a gente fechar, Carlos, é muito bom até aproveitar um ensejo como esse, porque existe uma condição aqui, muitas vezes as pessoas que não conhecem a caminhada, que não faz parte justamente dessa linha e que muitas lutas vocês já travam para igualdade de condições e reconhecimento do Estado. O Estado que eu refiro não é o Estado de Alagoas, mas o Estado de uma maneira geral. Eu pergunto como é que hoje se encontra a condição dessas famílias que elas estão acampadas aqui na Praça Sinibu, porque a gente observa que tem muito barraco de lona. Como é que vive a condição interna deles para que a gente possa passar para quem está em casa, quem tem conhecimento? Existe uma estrutura para fazer as necessidades básicas? Como é que funciona e como é que está sendo colocada essa logística aqui na Praça Sinibu? Olha, aqui na praça nós temos em torno de 3.000 pessoas, então não é fácil para que a gente possa responder a todas as necessidades do ser humano, né? De certa forma, o acampamento ele reproduz o que é o acampamento na BR. Ele é uma questão precária, mas ela é necessária para que as pessoas enxerguem essas famílias. Porque se a gente permanece nas rodovias, ninguém vai saber do drama, do problema e de como vivem essas pessoas. Agora aqui nós temos alguns banheiros químicos que nós conseguimos, solicitamos ao Estado. Nós utilizamos a sede do INCRA, que está aqui de frente também. Utilizamos também as dependências da Universidade Federal, que também tem um espaço aqui na Praça Sinibu. E assim vai. E aí a gente consegue água potável com alguém, consegue água para beber. Então nós vamos sempre construindo para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade, porque isso é importante para ter coragem, para fazer a luta, para continuar. É difícil porque nós estamos tratando com um contingente muito grande, mas a gente tem dado conta. Carlos, um abraço, parabéns aí pela luta e conte sempre com o nosso espaço para poder divulgar dentro dessa igualdade de condições na linha democrática que a TV Mar Canal 25 tem buscado, levar realmente as ações de vocês, a reivindicação e a luta dos trabalhadores sem terra. Nós que agradecemos, eu acho que a imprensa ela cumpre um papel importante em uma sociedade democrática, porque ela tem o dever de informar a sociedade o que é que está acontecendo. E nós estamos, por exemplo, nós estamos às vésperas de comemorar 200 anos de Alagoas. Tem muita coisa oficial sendo feita, mas 200 anos, como estão os índios? 200 anos, como estão os sem terra? 200 anos, como estão os quilombolas? 200 anos, como estão os favelados? Então, vocês é quem pode dar essa amplificação, vocês é quem pode levar essa informação. Então, eu só agradeço a vocês, porque numa sociedade democrática é preciso ter também meios de comunicações democráticos que escute e que veja o que a sociedade realmente acontece na sociedade. Não só ter um lado, mas a sociedade é composta dessa forma, com suas coisas bonitas, com as suas coisas feias, com as suas falhas, mas é a sociedade que nós temos. Muito obrigado então ao Carlos Lima, ele que é mestre em História, viu? Está aqui também fazendo parte da coordenação da Comissão da Pastoral da Terra, Mauro Wedequim. É a condição de momento, né? A mobilização nacional, mais de 3.000 pessoas estão acampadas neste exato momento, desde o último domingo, no domingo de Páscoa, aqui na Praça Sinibu. Uma reunião já agendada com o governador Renan Filho, através de sua assessoria, para discutir pautas e pautas emergenciais, segundo os movimentos. 8 movimentos participando justamente desse trabalho, dessa ação
que é uma ação, que eu volto a dizer, uma ação nacional, uma mobilização nacional e que tem também como principal intuito, como pauta, a violência contra os trabalhadores sem terra e situações, inclusive, em que precisa de uma continuidade para as famílias que hoje se encontram acampadas no terreno da usina Lajinha, que pertence, né, ao Grupo João Lira e que está justamente no processo de massa falida. Para fechar essa condição, Mauro, aqui no TV Mar News, o Chico já mostrou muitas imagens aqui da Praça Sinibu. Deixa eu trazer uma outra informação importante. A Polícia Federal, ontem à noite, prendeu, no final da noite, para ser mais preciso, de ontem, na madrugada desta terça-feira, um acusado de tentativa de homicídio em Neópolis, Sergipe, que fica mais ou menos nas extremidades aqui, né, entre Alagoas e Sergipe. Né? Neópolis, quando você passa de Penedo de Balsa, tenho certeza que você já sabe, já vai cair lá em Neópolis praticamente. E um desses acusados em que a polícia conseguiu tirar de circulação estava com o uso de documento falso em João Pessoa, na Paraíba. As ocorrências se deram durante a abordagem de rotina, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no povoado de Carié, em trocamento da BR-316 e 423, na cidade de Canapi. Essa condição que está sendo colocada pela polícia é um trabalho também contínuo que a Polícia Rodoviária Federal está realizando, intensificando as ações para tentar diminuir os índices de violência, não só em Alagoas, mas em todo o país. Com imagens de Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios, na sequência aí do programa TV Mar News. Grande abraço para você, Mauro. Outro grande abraço para você, Videlan, e comigo aqui está uma pessoa que você conhece, admira, assim como eu, o professor Jorge Vieira. E só para a gente fazer um comentário em cima de tudo isso que o Videlan mostrou, gente, agora que são 8 horas e 27 minutos, esse Abril Vermelho, que é este movimento nacional que o Videlan nos traz agora, lembra o massacre de Eldorado dos Carajás, quando 21 trabalhadores foram brutalmente assassinados. Isso aconteceu em abril de 1996, no estado do Pará. E a partir desta triste data, os agricultores, principalmente os sem-teto, sem terra e etc., iniciaram essa luta que se repete todo mês de abril, desde o massacre de Eldorado dos Carajás. Mas muito bem, o professor Jorge Vieira está aqui porque amanhã, dia 19 de abril, é o dia do índio. Mas será que há motivos para comemorações? Todos os anos eu repito essa mesma pergunta. E, infelizmente, eu duvido que ele vá me desmentir, não há motivo para comemoração. Professor, seja bem-vindo. Em nome de todos aqui da TV Mar, eu queria lhe dar os parabéns pelo seu trabalho. Sabemos das suas obras ligadas ao índio. E fora da entrevista eu conversava com o professor que a gente não sabe, né, professor, nem ao certo quantas etnias nós temos no Brasil e quantos índios nós ainda temos. Bom dia mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez aqui, inclusive com os colegas, né, amigos, maravilhoso. Tratar de um assunto que, como você muito bem colocou, infelizmente, foi Getúlio Vargas instituiu, através de decreto, o dia 19 de abril, em homenagem, em comemoração ao Dia do Índio. Na verdade, os povos indígenas e os aliados se apropriaram desse dia, compreendendo que, de fato, não existe nenhum motivo para a comemoração, visto que 517 anos, fazendo uma retrospectiva histórica, os povos indígenas foram massacrados, expoliados dos seus territórios, né? É tanto que esse dado, inclusive, que apresenta tanto do IBGE quanto do Instituto Socioambiental, que são dados diferentes, demonstram que, efetivamente, não temos ainda um quadro real da situação, tanto em nível da população indígena no Brasil, mas do ponto de vista mesmo da conquista dos seus direitos, né? É claro que a gente compreende que nesse processo os povos indígenas resistiram, criaram confederações, por exemplo, a Confederação Cariri foi extremamente importante para se contrapor ao processo de colonização. Também, mais recentemente, as organizações indígenas, tanto em nível local quanto em nível nacional, têm tido um papel extremamente importante. Junto a isso, e aí
precisamos destacar que cada vez mais a sociedade tem compreendido, tanto as instituições, os meios de comunicação, as instituições como o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que é um órgão da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e outras instituições ligadas à universidade, à pesquisa. Então, isso tem contribuído para uma maior consciência da sociedade quanto à real situação dessas populações. Fruto disso, nós tivemos a garantia constitucional desses direitos. Agora, há uma separação muito grande entre o que está posto no texto constitucional e a realidade. Só para ter uma ideia, eu vou citar aqui o artigo 67 da Constituição das disposições transitórias, que determina um prazo de 5 anos para a demarcação de todos os territórios indígenas no Brasil a partir da promulgação da Constituição. Isso significa que, em 1993, todos os territórios indígenas deveriam estar demarcados. Infelizmente, isso não ocorreu. Por exemplo, o caso de Alagoas, todos os povos indígenas, que são 12 povos indígenas em Alagoas, não têm seus territórios, demarcados atualmente. Quer dizer, quase 30 anos da Constituição ainda não houve essa demarcação. Exatamente. Ainda tem a PEC 215, uma proposta de emenda constitucional que está no Congresso Nacional, exatamente para transferir a competência da demarcação da terra. Veja, a Constituição Federal diz no seu artigo 231, diz muito claramente que é papel da União demarcar os territórios tradicionalmente ocupados pelos povos indígenas. Ora, e é exatamente o Poder Executivo que deve cumprir com essa obrigação constitucional. Infelizmente, não foi cumprido e agora parlamentares ligados principalmente à bancada evangélica e à bancada ruralista, o agronegócio, mineradoras, madeireiras, estão propondo essa transferência de competência para o Congresso Nacional. Na prática, o que isso significa? Com um Congresso extremamente reacionário, conservador, inclusive sem credibilidade diante de tudo isso que está acontecendo em nível nacional, que a sociedade está acompanhando, quer trazer para si a responsabilidade. Para quê? Para exatamente não demarcar os territórios indígenas e aí você escancara esses territórios para o desmatamento, para a exploração e o avanço do agronegócio sobre esses territórios indígenas. Fica aí esse alerta que o professor Jorge Vieira faz na manhã desta terça-feira. Realmente muito importante ele ter se lembrado da PEC 215, professor? Me diz uma coisa, trazendo aqui para Alagoas, professor, como é que está a questão dos índios, por exemplo, sob o ponto de vista do acesso à educação? Pois é, esse é um problema que se arrasta, também secular, mas que a própria Constituição já traz em seu texto uma compreensão extremamente adequada à realidade, ou seja, que a educação indígena deve ser ministrada com professores indígenas e com um conteúdo específico e diferenciado, visto que a própria educação indígena deve trazer a história indígena, a história da comunidade, os costumes, os usos, enfim, toda uma concepção diferenciada da sociedade. Ora, qual é o problema? Primeiro, era de competência da FUNAI, que é o órgão do governo federal, que depois foi descentralizado, e essa competência foi para os governos do Estado. Qual é o problema? Nós temos uma carência muito grande, só para imaginar. Primeiro, em Alagoas, como eu disse anteriormente, nós temos 12 povos indígenas. Esse dado, como exatamente igual ao dado em nível nacional que não tem, muitas das, inclusive instituições, por exemplo, a CESAI, que trata da questão indígena, não dá assistência a um grupo indígena Pancararu, que está localizado no município de Delmiro Gouveia, porque não o considera dentro desse conjunto das populações indígenas de Alagoas. Então, veja qual é a situação. Então, e na questão específica da educação indígena, nós temos comunidades indígenas e povos que sequer
tem o prédio escolar em sua comunidade. Então, eu tenho um trabalho diretamente com um projeto de extensão que eu desenvolvo com acadêmicos de direito, né, através do SESMAC, né, com o povo Calancó. A última discussão que nós tivemos na comunidade, porque lá é um povo que fica no município de Água Branca, com 86 famílias, cerca de 370 pessoas, e as crianças são obrigadas a estudar no município de Mata Grande, em Santa Cruz, né, do deserto no povoado de Santa Cruz, ou tem que ir para a cidade de Água Branca. Então, corre risco, além de tudo que preconiza a legislação brasileira do ponto de vista de respeito à cultura indígena, nós temos o risco dessas crianças que são colocadas em caminhonetes, em pau de arara, em qualquer tipo de transporte, que estão arriscando a vida para estudar em Água Branca ou em Santa Cruz, como eu citei, do deserto. Ora, mas isso tem um agravante que é do ponto de vista, a gente discutia isso na comunidade. Veja, as lideranças indígenas estão lutando para afirmar a identidade étnica, para proteger a cultura indígena, os rituais, as danças, os mitos e os ritos. Veja, essas crianças, quando vão para a escola da cidade, elas não têm nenhum apoio do ponto de vista do ensino relacionado, com certeza, relacionado à vida na comunidade indígena. E muito menos do ponto de vista desse conteúdo, porque os professores da cidade, não é nem por maldade, não estão preparados, claro, desconhecem a realidade indígena. Então, é um problema gravíssimo no estado de Alagoas. Infelizmente, como você disse, meu querido, eu vou também dizer, a cada 19 de abril, e agora nós, né, trabalhamos não mais numa perspectiva de um dia, mas primeiro passou para a Semana dos Povos Indígenas, agora é Abril Indígena, e na verdade todo dia é dia de índio, né? Nós temos que discutir. Mas infelizmente, como essa é uma data que chama mais a atenção da sociedade, o que é que ocorre? Geralmente vem a mesma coisa da gente vir para a sociedade e dizer como se encontra, infelizmente, a realidade dos povos indígenas, que não tem nada, absolutamente nada a comemorar e que estão permanentemente lutando pelo reconhecimento dos seus direitos e que tem um fosso muito grande entre, como eu disse, o que está na Constituição, o que está garantido pela legislação infraconstitucional também, e a realidade dessas populações indígenas. Do ponto de vista da demarcação da terra, que é gravíssima. A demarcação da terra, a única coisa que ficou de competência da FUNAI foi o processo de demarcação. Está completamente paralisada. E algumas comunidades judicializadas. Então, veja, quando a omissão e a conivência com essa morosidade no processo de demarcação das terras não acontece, das terras indígenas, não acontece por parte do órgão que tem a competência, termina caindo nos tribunais e paralisam completamente o processo de demarcação das terras indígenas. Professor, não poderia aproveitar também a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho do Jorge, né? Como é que está a tua carreira? Vem planos por aí ainda nessa área? Como é que está aí os seus planos e planejamento para os próximos meses, para os próximos anos? Legal. Olha, eu sempre digo aos meus alunos que eu sou um homem extremamente realizado na minha vida. Sabe aquela coisa que tudo que você lutou para conquistar, você conquistou e muito mais veio em abundância. Coisa boa. Eu me encontro, eu tenho a maior satisfação de expressar isso, porque eu faço o que eu amo, o que eu gosto. A sala de aula é uma maravilha. Os projetos, nós temos um núcleo de pesquisa em antropologia jurídica que tem produzido na comunidade acadêmica. Inclusive, nós temos agora uma aluna de Direito, do curso de Direito do SESMAC, a Alexandra Leite, está fazendo intercâmbio numa universidade de Porto, que nasceu acompanhada com nossos projetos de pesquisa no núcleo de pesquisa. Porque o professor se realiza na realização do aluno, né? Claro. Nas conquistas que
esses acadêmicos têm. Então, nós estamos com vários projetos de iniciação científica, projeto de extensão e com publicações. Eu tenho agora, está previsto, já está no prelo, o livro que vai ser publicado pela editora SESMAC, da minha tese, né? Daqui para maio, se Deus quiser, nós estamos publicando esse livro, que para mim é aquele filho que nasceu de um processo que, na verdade, eu comecei essa luta, essa convivência em morar em comunidade indígena, inclusive morei em Funiô, em Águas Belas, passei em Pernambuco, passei 3 anos morando no Pantanal com o povo terena, que foi o objeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado, né? Então, eu comecei, na verdade, em 1978, eu tinha exatamente 18 anos. E aí, a primeira vez que eu fui a uma aldeia indígena, que foi no Povo Chocó, que fica no município de Porto da Folha, é uma ilha do Rio São Francisco. Me encantei, fui conquistado pelos índios e até hoje continuo essa pesquisa. Então, assim, eu tenho vários projetos. Como eu terminei o doutorado, a minha perspectiva agora é trabalhar o pós-doutorado, exatamente trabalhando nessa linha da antropologia jurídica, né? Que para articular os conhecimentos. Eu acho que é um momento muito importante. Então, eu me encontro com essa realidade, trabalhando a pesquisa, o ensino, e também produzindo do ponto de vista das publicações. Estamos também em nível dos alunos, com várias participações. Eu estou com um projeto de PIBIC que foi concluído com alguns estudantes do SESMAC, que foi já selecionado para disputar o prêmio do melhor projeto de iniciação científica do Brasil, que vai ser divulgado esses projetos que foram selecionados no Brasil todo, na SBPC, que vai ocorrer em julho, em Belo Horizonte. Então, veja, sorte do mundo, então. Então, imagine, num cenário desse, do ponto de vista pessoal. Agora, o que me angustia profundamente, né, é a realidade em que se encontram os povos indígenas, né? Porque esse compromisso que eu tenho na defesa dos direitos indígenas, esse compromisso que eu tenho de conquistar a sociedade, na verdade, a sociedade é isso que a gente tem trabalhado, as escolas, a universidade, através dos meios de comunicação, palestras, inclusive aproveito a oportunidade. Nós estamos realizando agora, dia 19 e 20, mais um seminário que é promovido pelo Núcleo de Pesquisa em Antropologia Jurídica. Convido a sociedade para que possa participar efetivamente desse seminário, onde nós estamos exatamente discutindo os direitos fundamentais dos índios, né, reconhecidos na Constituição Federal, e essas forças anti-indígenas que têm impedido o processo de avanço das conquistas dos direitos indígenas. O seminário vai acontecer no auditório do prédio de farmácia do SESMAC, que fica ali na Iris Alagoense. Nós teremos palestras de lideranças indígenas, ou seja, como é que os povos indígenas têm efetivamente compreendido esse processo, como têm se posicionado também diante desse retrocesso que está à vista por esse Congresso Nacional que aí está. Nós vamos ter a palestra, eu farei uma palestra sobre, do ponto de vista histórico, como os povos indígenas conquistaram efetivamente e participaram do processo constituinte em 1987 e 88, até porque, além de pesquisador, eu sou um militante da questão indígena. Eu vivo nas comunidades indígenas, eu participo do processo, eu acampei em 87 e 88, praticamente morei em Brasília, com 2.000, 3.000 lideranças indígenas, para ter esse texto constitucional garantido que nós estamos lutando para que ele seja efetivado. E temos também a palestra do professor Marcelo Jobim, que é um professor de Direito Constitucional, que exatamente vai tratar exatamente do direito constitucional indígena. No dia 20, isso para o dia 19. Certo. No dia 20, aí nós teremos exatamente
todas as pesquisas que estamos orientando dos acadêmicos de Direito e de Psicologia, que nós estamos fazendo um diálogo interdisciplinar e multidisciplinar com as outras áreas do conhecimento. Então, todas as áreas do conhecimento que estão desenvolvendo pesquisa, então nós teremos um grupo de psicologia que tem um trabalho de extensão na aldeia Vassur Cocal, que fica aqui no município de Joaquim Gomes, e outros trabalhos que orientados por mim, que irão apresentar. Por quê? Porque agora nós vejamos em que nível o núcleo de pesquisa e antropologia jurídica se encontra. Nós estamos trazendo a própria pesquisa desses acadêmicos para que eles possam socializar na comunidade acadêmica, na comunidade universitária, mas também possam socializar com a sociedade alagoana. Então, é um momento muito especial. Eu convido toda a população alagoana para que as inscrições estão abertas. Pode ir lá no SESMAC, pode, nos 3 turnos, pode encontrar acadêmicos de direito que estão para fazer as inscrições, né? E que a gente está de braços abertos para esperar vocês lá nesse seminário, para que a gente possa refletir a realidade dos povos indígenas do Brasil, do ponto de vista histórico, antropológico e jurídico, em como se encontra do Brasil e especialmente de Alagoas. Professor Jorge Vieira, muito obrigado pela presença. Gente, vamos fazer o seguinte, uma breve pausa e a gente volta já já com muito mais notícia para você. Não sai daí que eu continuo te esperando aqui. Agora, 8h47. Professor. SOS Sertão Alagoano. Doe água e alimentos. Ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca. Seja solidário. Pontos de arrecadação. Uma iniciativa Instituto Arnon de Melo. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Após ser assistido por mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, o Balé Folclórico da Bahia traz a Maceió o espetáculo Herança Sagrada à Corte de Oxalá, 22 de abril, 21 horas, no Teatro Gustavo Leite. Imperdível. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro próximo.
Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. O futebol é uma grande paixão dos alagoanos. Você se emociona, você torce, você vibra. Vá ao estádio. Leve sua família. Leve sua alegria. Convide seus amigos. O grito de gol também é um grito pela paz. Governo de Alagoas. A dança do desprezo geral vai curtir. Primeiro vira a cara e depois faz assim. A dança do desprezo geral vai curtir. Primeiro vira a cara e sai. Sai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 874. Muito bem, voltamos já. Deixa eu ver que horas são. Coloca aí, por favor, minha querida Joyce. 8 horas e 53 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre imposto de renda. O Douglas Almeida está aqui comigo, o contador que faz um trabalho muito legal. Mas antes disso, vamos ver a imagem do dia. Veja. Está aí na tela o Aedes aegypti. Por que que esta é a imagem do dia? Por quê? Porque é o seguinte, gente, uma boa notícia na manhã desta terça-feira. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em conjunto com o FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, ambos prometem investir 234 milhões de reais em pesquisas nas áreas de ciência e tecnologia, incluindo estudos sobre o vírus Zika. Muito legal essa notícia. A gente sabe que o Brasil, apesar dos avanços, ainda é extremamente carente quando o assunto é pesquisa científica. Então, portanto, nós escolhemos esta imagem do Aedes aegypti para ser a imagem do dia com a notícia muito legal. O ministro Gilberto Kassab assinou ontem, no Rio de Janeiro, o convênio referente já a três editais lançados em 2016, e isso vai agilizar certamente o processo de pesquisa esta extremamente importante para toda a sociedade brasileira. Muito bem, vamos falar do seguinte agora, imposto de renda. Olha lá, mais de 15 milhões de brasileiros ainda não declararam imposto de renda. O fisco recebeu até agora 12 milhões de declarações, dados que foram atualizados ontem, segunda-feira. Lembrando, hein? Atenção, o prazo termina no dia 28 de abril e há anos acabou a história de prorrogar, então é dia 28 mesmo e não tem conversa. E a expectativa é que a Receita receba 28 milhões de declarações
neste ano de 2017. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o Douglas Almeida, que é contador. Douglas, muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Queria começar essa conversa perguntando o seguinte: hoje, dia 18, restam 10 dias exatamente. 10 dias apenas. Quem tem que declarar? Devem declarar as pessoas que receberam acima de R$ 28.599. Essa é a regra geral, certo? Pessoas que receberam rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Também devem declarar pessoas que tinham bens como casa, apartamento, loja, veículos que juntos somavam mais de R$ 300 mil. Ou então qualquer pessoa que tenha negociado em bolsa de valores ou que tenha vendido algum imóvel ou algum bem, como por exemplo um veículo, e tenha ganho algo com a venda. Todas essas pessoas são obrigadas a declarar. Essas são as regras gerais, mas ainda temos algumas regras específicas. Por exemplo, para o pessoal que trabalha com atividade rural, eles têm regras específicas para eles. Douglas, eu queria aproveitar a tua presença até para dividir com os nossos telespectadores, porque muita gente, talvez na hora de declarar, nem se lembra. Só que agora é só pela internet, né? Não tem essa mais de pegar disquete. Lembra, não é da sua época disquete, é da época do Márcio, nosso repórter cinematográfico, né, Márcio? Tinha disquete, mas agora acabou, né? Agora é só agora internet. Acabou. A Receita ela se modernizou muito. Só para você ter ideia, esse ano a Receita recebeu um aporte de 1,5 bilhões de reais para investir em tecnologia, tanto na verificação de fraudes, como no investimento para o recebimento das declarações. Então, a Receita ela passou a aceitar declarações apenas pelo site da própria Receita, com o certificado digital, pelo programa da Receita Federal, que é aquele programinha que a gente baixa lá no site da Receita, e também por aplicativo celular. Você pode baixar um aplicativo e fazer sua declaração. Muito bom. Então, você vê aí que avançou demais e certamente também avançou, né, Douglas, o cruzamento dos dados, né? O cruzamento de informações da Receita está muito avançado. Hoje a Receita ela dispõe de um supercomputador que ele junto equivale a milhares de computadores comuns que nós temos em casa. E esse supercomputador ele é capaz de fazer vários cálculos, ele é capaz de passar todos os dados de todas as declarações por uma malha. A gente costuma dizer que caiu na malha fina, mas a verdade a malha acontece para todos. A gente tem 3 malhas, é uma malha cadastral, uma malha fiscal e uma malha financeira, onde a Receita ela verifica automaticamente, não é uma pessoa que verifica em uma lista lá para ver se você está fraudando alguma coisa, não. Tudo isso é feito automaticamente. E muita gente acredita que mesmo recebendo a restituição, ela já está livre de qualquer tipo de problema. Ela acha que escapou de qualquer coisa do leão. Na verdade, a Receita ela tem um prazo de até 5 anos para te chamar. Então, todos os documentos têm que ser guardados e você pode ser chamado para prestar algum tipo de esclarecimento, sim. Puxa vida, fica um alerta aí que a gente se esquece, mas são 5 anos. Guarde os seus documentos e faça a coisa certa. Tem que declarar, não tem jeito, né, Douglas? Não tem mais. O jeitinho brasileiro não se aplica quando o assunto é o imposto de renda. Né? Não, inclusive eu estava vendo uma matéria em que o superintendente da Receita Federal ele emitiu um pronunciamento dizendo que fraudes simples e médias a Receita Federal tem total capacidade de descobrir. Ele disse que para fraudar uma declaração de imposto de renda hoje, a pessoa tem que fazer algo bem sofisticado que ele nunca tenha visto na vida. Então, fica aí o alerta, todo mundo fazendo sua declaração correta, verificando os dados. É importante que façam isso antes do prazo, porque o nosso prazo já está acabando, você bem destacou, são 10 dias apenas. Fazer de última hora pode gerar erros, pode gerar problemas. Lembrei uma frase bem antiga, a pressa é inimiga da perfeição. Então, vamos buscar fazer a declaração o quanto antes. Douglas, eu queria que você passasse para os nossos telespectadores, é claro que não tem como você analisar aqui cada caso, mas orientações básicas para que a declaração seja bem feita. Para que a declaração seja bem feita, é necessário que você inclua corretamente os dependentes. Então, esse é um dos grandes erros que o pessoal comete na hora de fazer uma declaração, porque só podem ser incluídos como dependentes cônjuge, companheiro, filho de até 21 anos, filho de até 24 anos, se estiver cursando o ensino superior. A gente também tem problema na hora que o pessoal vai declarar dependentes e os dependentes têm algum tipo de rendimento. Todos os rendimentos de dependente, eles também devem ser declarados. Se ele está sendo incluído como seu dependente, tudo que ele recebe também deve entrar na sua declaração. E é importante porque muita gente coloca o cônjuge como dependente para ganhar um abatimento. O cônjuge tem algum rendimento e ele não é declarado
na declaração de imposto de renda. Isso, com certeza, vai cair na malha fina. Já é algo certo. Muita gente também coloca despesas médicas que não existem, despesas com medicamentos que não podem ser abatidas. Tá? Despesas com medicamento não entram na declaração de imposto de renda. Despesas com saúde entram, mas tem que ser despesas comprovadas. Se você se consultou com algum médico em particular, tem que ter um recibo do médico, tem que ter comprovações com identificação do médico, como CPF, o nome dele, tem que ter recibo do hospital, tem que ter o documento do imposto, o documento que o plano de saúde emite a respeito do imposto de renda. Então, tudo tem que ser comprovado. A Receita hoje ela não deixa passar nada. Não tem jeito. Douglas, quem quiser um apoio mais específico, com certeza pode te procurar o teu serviço. Fique à vontade para deixar o seu contato, por favor. Inclusive, eu gostaria de fazer aqui um convite. Pois não. O Centro Universitário Tiradentes, ele está fazendo uma campanha muito grande, um mutirão, na verdade, para que todos os alagoanos possam fazer sua declaração sem nenhum tipo de problema. Então, eu reuni 150 alunos, nós vamos ficar do dia 19 até o dia 23, lá no Parque Shopping, em Cruz das Almas, e a gente vai fazer esse serviço de maneira gratuita para quem quiser. Podem aparecer, levar suas documentações, e a gente faz a declaração com o maior prazer. Todos os alunos estão capacitados, professores supervisionando. A gente montou uma superestrutura para atender, dobrar o número de atendimentos que nós tivemos no ano passado. Só no ano passado nós atendemos mais de 300 pessoas. Puxa esse vida. ano a expectativa é dobrar esse número de atendimentos. Olha aí que boa notícia, gente. Então, parabéns ao professor Dario, que é o reitor da UNIT, da Universidade Tiradentes. A gente sempre lembra da FITS, né? Eu que acompanhei a evolução, agora é a UNIT. Muito legal, eu confesso a vocês que não sabia, que bom que aqui o Douglas está fazendo essa lembrança tão importante. Parabéns, Douglas, muito legal essa iniciativa. Obrigado, Mauro. Muito legal. Então fica o convite a partir de quando? A partir de amanhã. Já a partir de amanhã? Já a partir de amanhã nós vamos ficar no horário de funcionamento do shopping, ou seja, de 10 da manhã até as 10 da noite, vários alunos se revezando, com professores também. Então podem ir, e é um serviço totalmente gratuito que a instituição oferece todos os anos. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, agradecer mais uma vez ao Douglas Almeida, que deu essa aula aqui para nós, e ele deixou muito claro, não minta, faça a declaração, se for o caso, busque o apoio de um profissional, mas não deixe de fazer, porque o prazo está terminando, restam 10 dias. 9 horas, 2 minutos, um rápido intervalo e eu volto já já. Após ser assistido por mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, o Balé Folclórico da Bahia traz a Maceió o espetáculo Herança Sagrada à Corte de Oxalá, 22 de abril, 21 horas, no Teatro Gustavo Leite. Imperdível. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. SOS Sertão Alagoano. Doe água e alimentos. Ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca. Seja solidário. Pontos de arrecadação. Uma iniciativa Instituto Arnon de Melo. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo.
Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. Muito bem, já voltamos com o TV Mar News, agora 9 horas 6 minutos, como o tempo voa, hein, gente? Puxa vida, já estamos na reta final do programa. Olha só, você viu aqui há 2 semanas que nós promovemos uma sabatina com os 2 candidatos à presidência da ADEFAL. Ontem deveria ter sido realizada a eleição para o futuro presidente, mas uma confusão impediu que as urnas fossem abertas. As 2 chapas não se entendem, trocam acusações e a disputa está na justiça. É claro que ao longo dos nossos programas vamos trazer aí os desdobramentos dessa história que mexe com todo mundo. Agora, por que será que há tanta confusão? Por quê? Será que é isso aqui? Não sei. 9 horas 7 minutos. A gente vai falar agora, usar toda a tecnologia, porque nós vamos direto para Arapiraca conversar com o Neto, Faustino Neto. Por que ele está aqui comigo? Neto, muito bom dia, obrigado por nos receber aí dentro da sua casa, numa imagem muito bacana, na manhã desta terça-feira. Começou ontem o primeiro Congresso Nacional de Nerds e Geeks, com a participação de vários geradores de conteúdos para falar de como melhorar a profissão e como transformar a paixão em negócio. E o Neto participa como um dos palestrantes, é isso, Neto? Bom dia mais uma vez. Bom dia, tudo bom? Eu participo como um dos palestrantes falando sobre a página que eu tenho. Hoje eu tenho uma página com 50 mil curtidas no Facebook, chamada Nerd Tatuado. Hoje eu gero conteúdo para mais de 10 mil pessoas, para o Brasil todo, né? Com acesso mensal de mais de 10 mil pessoas no nosso site hoje, com mais de 14 colaboradores. Ô Neto, explica para a gente como é que funciona esse congresso. Ele é todo em ambiente online, é isso? Ele não é físico, ele é, aspas, virtual, né? Isso. Eu tive um convite para participar, palestrar na Geek Up, que é no site geekup.com.br. É totalmente gratuito, você só precisa cadastrar o seu e-mail e vai receber uma notificação de quando começar a palestra. Ela é uma palestra totalmente virtual, online, onde os geradores de conteúdo vão falar como começar a sua profissão, como começar o seu negócio online, como fizeram os primeiros passos, como conseguir melhorar o desempenho. Algumas palestras foram sobre o Facebook, outras sobre coaches, como melhorar o seu desempenho no trabalho, e a minha vai ser sobre como criar o seu site, como criar o seu conteúdo nerd para nerds. E queria que você explicasse para a gente, porque você é muito mais jovem do que eu. Na minha época, quando se falava nerd, era um termo pejorativo. E isso mudou, né, Neto? Hoje, nerd é sinônimo de inteligência, de coisa boa e por aí vai. Com o aumento da tecnologia, com o acesso de informação que a gente tem hoje, a gente transformou o nerd, aquele biotipo fechado, inteligente, aquele que tirava notas boas na escola, para hoje ser um cara que gera conteúdo, que está online, que está sempre antenado com as novidades. Aí saiu, e hoje o número maior de nerds cresceu.
Antigamente era poucas pessoas que ficavam lendo muito, estudando muito, aquela pessoa que ficava no mundo dela estudando. Mas hoje em dia não, hoje a gente está online, está virtual. Hoje o nerd se tornou tatuado, hoje o nerd se tornou pai de família. Então aquele bullying que a gente sofria na escola se transformou em um negócio, se transformou numa melhoria para a gente aparecer mais. Todo mundo hoje é nerd. Semana passada teve a Comic Con Experience Tour Nordeste, um evento que reuniu mais de 50 mil pessoas em Recife sobre nerds e geeks. Realmente isso mostra o tamanho e a relevância do trabalho que vocês têm desenvolvido. Realmente, parabéns. Queria que você, Neto, por favor, desse os seus contatos e falasse um pouco mais do trabalho que você desenvolve e também da sua participação, que, salvo engano, é hoje, né, dentro do Congresso, né? Isso, a minha palestra começa às 3 horas. É uma palestra rápida, de 15 minutos, falando de como eu comecei a desenvolver o meu site, como eu dei os primeiros passos, como eu gero conteúdo, como eu gerencio a minha equipe hoje no site, como é que eu produzo o meu vídeo no canal no YouTube, como eu crio o meu podcast, como eu crio as notícias, como eu vou atualizando diariamente a página do Facebook. Toda a forma que eu trabalho com a minha página, que é chamada Nerd Tatuado. Nas redes sociais é tudo Nerd Tatuado. Instagram, Facebook, YouTube. E a página é www.nerdtatuado.com.br. E hoje eu vou estar no site geekup.com.br palestrando. É só cadastrar o e-mail, como eu já falei, cadastra o e-mail. Você vai receber uma notificação para assistir a palestra online totalmente gratuita. Todo dia tem 3 palestrantes por dia. Entre negócios, páginas, como aumentar o seu acesso no YouTube, como aumentar a sua visualização no Facebook. São vários palestrantes que estarão também dando seu conhecimento e trazendo bastante informação para quem quer sair transformar a sua paixão em negócio. Neto, só para a gente fechar, eu queria primeiro te dizer que o pessoal do Bang, que tem um programa aqui na TV Mar, está mandando um abraço a você, muito legal, e queria que você explicasse para a gente a diferença, não para a gente jovem, para a gente da minha idade, a diferença entre nerd e geek. Certo. Hoje tem muita colocação entre o geek e o nerd. O nerd é aquela pessoa que está mais direto em contato com o conteúdo, que é aquela que lê mais, que está mais lendo quadrinho, mais assistindo um filme. E o geek é aquele nerd mais voltado para a tecnologia. Entendi. Muito legal. Pode ficar à vontade. Mas hoje em dia já estamos se unindo. O nerd e o geek é o mesmo. Deixou de ser separados, estão se tornando o mesmo, porque todos os nerds gostam de tecnologia e todos os geeks gostam de ler bastante. Então, estamos se unindo e fazendo bastante conteúdo. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, Neto. Quero agradecer imensamente a sua participação. Fico muito feliz de ter você ao vivo na manhã desta terça-feira. Bom trabalho logo mais aí no Congresso e sempre que possível, volte com as novidades desse mundo maravilhoso que encanta a todos nós. Muito obrigado pela participação, Neto. Eu que agradeço. Muito obrigado ao pessoal. Muito obrigado. E como eu sempre termino nos vídeos, que a força esteja com vocês. Muito obrigado. É isso aí. Então, que a força esteja com todos nós. Vamos para o intervalo. Na volta, Rafaela Ramos com a previsão do tempo. Eu volto já já. 9 horas, 13 minutos. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. A dança do desprezo geral vai curtir. Primeiro vira a cara e depois faz assim. A dança do desprezo geral vai curtir. Primeiro vira
Sai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Após ser assistido por mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, o Balé Folclórico da Bahia traz a Maceió o espetáculo Herança Sagrada à Corte de Oxalá, 22 de abril, 21 horas, no Teatro Gustavo Leite. Imperdível. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. SOS Sertão Alagoano. Doe água e alimentos. Ajude as famílias que enfrentam dificuldades em municípios alagoanos por conta da seca. Seja solidário. Pontos de arrecadação. Uma iniciativa Instituto Arnon de Melo. Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQ 874. Muito bem, voltamos 9 horas 17 minutos, hora da Rafaela Ramos com a previsão do tempo e muito mais. Rafa, bom dia. Bom dia, Mauro, tudo bom? Tava frio aqui dentro, hein? Tava muito frio. Já pensou se Alagoas tivesse a temperatura do estúdio da TV Ia Mar? ser bom, Mauro, tenho que admitir. Ia ser uma delícia, né? Ia ser uma delícia. Não todo dia, mas um friozinho às vezes faz bem. Falando em frio, vamos de previsão do tempo. Vamos lá. Hoje a máxima fica nos 29 graus, mínima 23. Manhã, tarde e noite continua chuvosa, Mauro, como a gente pôde observar nesses últimos dias, nessas últimas semanas, aqui na capital. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Hoje de manhã a gente pôde ver o tempo um pouco nublado, agora abriu um pouquinho, mas ainda não está muito diferente. E à noite também é importante lembrar sempre da sombrinha, eu sempre falo aqui, então não esqueçam da sombrinha, porque a gente nunca sabe o que vai pegar a gente na rua, né, Mauro? É verdade, muito bem, Rafa. Olha, a gente tem aí, a temperatura já vem devagarzinho, ela está baixando, Exatamente. Né? Curioso isso, eu tenho observado isso dentro da sua previsão. Exatamente. Hoje também eu trouxe um vídeo de um ato de vandalismo na orla. Vou pedir para a Joyce colocar. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Poxa vida. Para que isso? Me diga. Pois é, Mauro. Isso é mais comum do que a gente imagina. Olha, carro passando, gente passeando na orla. Aí eu te digo, né? Violência gera ou não gera violência? Gera violência. Porque se chegar num cidadão desse, dá o mesmo pontapé que ele deu ali na lixeira. Para que isso? Qual a necessidade, né, Mauro? É a pergunta que a gente faz todos os dias em diversos atos de vandalismo que a gente vê pela nossa cidade. E você sabe, Rafa, que isso gera um prejuízo violento aos cofres públicos, né? Realmente é uma coisa, assim, assustadora. Curiosamente, você está trazendo hoje essa imagem muito legal, parabéns para você. Outro dia eu estava na Barra de São Miguel e queria falar num telefone público. Não encontrei que estivesse funcionando. Nenhum. E hoje em dia, se encontrar, né, Mauro? Que ainda tem esse detalhe. É verdade.
Lembrando também daquela vez que acho que, salvo engano, foi uma turista que subiu na estátua da Orla. Então, também fica o alerta, mais uma vez, denunciem se vocês encontrarem algum auto de vandalismo na Orla. Não precisa ser somente na Orla, mas na cidade em geral, denunciem, é muito importante. Sem dúvida nenhuma. E para fechar, tem mais alguma coisa, Para fechar, temos sim, a gente tem um vídeo da SMTT ontem que barrou o Uber, Mauro. Olha só. No aeroporto. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Sendo retirado do veículo aqui pela blitz da SMTT aqui. Ele quer que vocês peguem táxi. É direito de escolha. O direito é meu, não vou pegar. Outro Uber agora aí, ó. Esse aí que a gente está vendo era um passageiro do Uber. Exatamente, o constrangimento que ele está passando, Mauro. Ele teve que descer do veículo. Pega o telefone. Fala, Marcão. Agora, Rafa, salvo engano, eu estou vendo essa ação da SMTT de Rio Largo, que é onde fica o aeroporto, né? Isso. Mas o que é curioso é o seguinte, me parece que havia um acordo entre a prefeitura e os operadores do Uber, né? Exatamente, o acordo era somente embarque e desembarque de passageiros. Eles não podiam ficar esperando na porta, como os taxistas fazem. E é isso que eles estavam fazendo, eles descumpriram esse acordo. E aí deu nesse problema que a gente está vendo, o constrangimento dos passageiros do Uber, fora o constrangimento para os motoristas também, que tiveram o carro apreendido, fora a multa de R$ 570, se não me engano, que eles tiveram que pagar. Puxa vida, essa ação aconteceu ontem, Rafa? Isso, foi ontem lá no aeroporto, no Zumbi dos Palmares. Fica super desagradável. Você imagina esse turista, se for turista, ao que parece imagine ele saindo daqui para dizer, olha, fui lá para Alagoas, ia curtir, fui retirado do veículo do... E outra, gente, vamos ser sinceros, essa tecnologia veio para ficar. Lógico. Não tem uma explicação, não dá para dizer... É verdade. E só veio para agregar, né, Mauro? Tem espaço para todo mundo, é só cada um se respeitar, que todo mundo pode utilizar de uma boa forma. É verdade. Rafa, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigada. Lembrando que temos mais um feriado, né? Temos mais um feriado. Prepara aí uma cobertura especial para a gente, para saber da sexta, do sábado e do domingo. Pode deixar, Mauro. Eu acho que vai melhorar. Esperamos que sim. Tomara. Muito bem, obrigado pela participação. Obrigada, Mauro. Quero te convidar, Joyce, a gente tem uma matéria aí, não tem? Vamos rodar então? Vamos lá colocar a matéria que a Joyce preparou para nós, muito legal. A Joyce que está, felizmente, substituindo o Josiel, porque o Josiel, infelizmente, já está velhinho, vai se aposentar pelas novas regras da Previdência e ele encontrou alguém que faz um trabalho muito legal, que é a Joyce. É verdade. Sabe que matéria que é? É a do Museu do Videogame. Eu fui lá, é muito legal. Que bacana, eu tô louca para ir lá conhecer. Vai lá que vale a pena mesmo, que está no Parque Shopping. Acompanhe a reportagem. Tudo começou com uma simples briga de casal. Cleidson Lima, apaixonado por videogame. E aí tinha videogame por todo canto, só faltava videogame na cama e no banheiro. A mulher disse, aqui mais não. E aí ele teve que partir para, junto com o Cláudio Lima, que está aqui conosco, fazer o Museu do Videogame. Esse é o primeiro, uma raridade, olha. O primeiro videogame da história está aqui e fica logo na entrada da exposição. Cláudio, você também um aficionado, um apaixonado pelo videogame, a exemplo do seu irmão Cleidson, mas não teve briga com a sua mulher não, né? Não teve briga. Como você disse, em 2011, o Museu do Videogame ele foi criado, e foi criado dessa maneira mesmo, de uma maneira muito diferente. Um belo dia, no final de semana, aquele dia de fúria, minha cunhada chegou para o meu irmão e falou, ou você dá um jeito nesses videogames que estavam todos pregados na parede, e transforma ele em um negócio, ou eu vou jogar tudo na caçamba do lixeiro. Então, a partir daí, criou a ideia nossa de realmente desenvolver o Museu do Videogame itinerante. E essa daqui, como você falou, é uma raridade, é uma relíquia. Esse é o primeiro videogame do mundo, que é o Odyssey Magnavox, que foi lançado em 1972 por Ralph Baer. Então, é uma das relíquias aqui que o público visitante encontra no Museu do Videogame itinerante. Que outras raridades, que outras relíquias você pode enumerar rapidamente aí? Nós temos várias relíquias. Aqui mesmo nós temos o telejogo, que em 1977. Nós temos aqui o Atari também, que a gente consegue, Atari 2600.
que é o primeiro videogame que foi fabricado nos Estados Unidos da Atari. Então nós temos também nas ilhas jogáveis videogames como Nintendo, Super Nintendo, Master System, Dreamcast, Mega Drive, o próprio telejogo para jogar. Então são várias raridades que o público que vier aqui no Parque Shopping Maceió vai poder curtir e jogar com seus controles antigos. Mais de 7 milhões de pessoas já prestigiaram esse museu, essa exposição, e aqui em Maceió com certeza um grande número de aficionados. O que é preciso vir aqui no Parque Shopping e prestigiar e ser prestigiado com essa importante exposição? Bom, o evento é totalmente gratuito, então você só precisa vir ao shopping e você terá todo acesso. Nós temos uma equipe de monitores e promotores e coordenadores que são treinados para fazer a diversão de vocês. Então aquela pessoa que jogou Atari lá em 1980, na década de 80, vai poder se deliciar em jogar um Atari, jogar um River Raid, um Enduro e vários outros jogos aqui, Pac-Man. Então tem vários jogos aqui que a turma das antigas pode jogar e também os novos. Nós temos uma ilha de novos, com PlayStation, Nintendo Wii U, Nintendo Switch e todos os outros videogames mais modernos encontrados hoje atualmente. Hoje também a tecnologia mais avançada de ponta está aqui, o que é do passado e do presente mais recente. Então, a gente quis agregar todo tipo de público, que é aquele pessoal das antigas, mas não se engane não, que tem muitos jovens que preferem ficar nos videogames antigos, porque eles nunca viram e não conseguiram jogar esses videogames. Então, para eles é bastante interessante descobrir que os videogames têm um botão e não 13, 14 botões como os videogames da atualidade. Mas realmente as Ilhas Novas é um sucesso, porque nós trazemos, junto com a parceria com a PlayStation Brasil, os principais jogos, os melhores jogos da atualidade estão aqui. E também a Nintendo. Nós encontramos aqui o novo videogame, o Nintendo Switch, onde traz um jogo raríssimo, que é o The Legend of Zelda, onde a garotada faz fila realmente para estar jogando esse novo jogo da Nintendo. É a tecnologia, a beleza do passado e o avanço do presente. De 7 de abril até o dia 23, é de graça, é só vir aqui no Parque Shopping para participar, se deleitar, se divertir e viver esse túnel do tempo da tecnologia. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Antônio de Melo, canal 25 da NET. Gente, é muito legal mesmo, você ainda tem aí até o dia 23 para aproveitar, muito legal, vá lá, tenho certeza que vocês vão gostar, independente da idade do visitante. Eu acho que a imagem do Fernando jogando precisa voltar, a gente coloca a imagem do Fernando jogando para encerrar esta edição, agradecendo a sua companhia, desejando a você um excelente dia e lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 8 horas da manhã com mais uma edição do TV Mar News. Vejam a imagem do Fernando Mega Drive, jogando. Olha aí que imagem linda, o Fernando voltando de volta para o presente. Fernando está caçando o que ali é borboleta, é? Meu amigo, bom dia para vocês. Até amanhã a partir das 8 horas. Tudo de bom, até amanhã.